Olá, boa noite. Hoje é dia de festa no ND, é o Festival Santista de Teatro que completa 6 décadas de muito sucesso. E sobre esse evento a gente conversa hoje com Raquel Rolo, coordenadora do Festa 60. Boa noite, Raquel, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Quais os dias e locais, os horários que a gente vai ter esse evento? Bom, a festa começa dia 24 de agosto, né, no Teatro Coliseu, e vai até o dia 2 de setembro, né, ocupando diversos espaços da cidade de Santos, e em especial os teatros, Teatro Guarani, Teatro Brás Cubas, Teatro Coliseu e praças, principalmente a Praça dos Andradas, né, ali onde a gente tem o Centro Cultural Patrícia Galvão, né, na Cadeia Velha, o Teatro Guarani, todo aquele espaço cultural que a Praça dos Andradas tem, né. É um evento gratuito, Raquel? Toda a programação gratuita. São mais de 20 espetáculos, né? 4 nacionais, são 6 estaduais e 9 regionais. E, além disso, a gente tem artes integradas, né? A gente tem pessoal da ocupação musical que faz nas praças. A gente vai estar tendo 5 festas, 5 ocupações musicais durante o festival. Então, tem bandas também que participam. Tem artes visuais, né, exposições, enfim, está bem cheio de programação gratuita, né, tem programação para criança, para todas as idades. 60ª edição, é isso? Há 60 anos existe o Festa? Isso mesmo, é o festival de teatro mais antigo do país e um dos poucos ainda realizados pelo movimento teatral da Baixada Santista. Então, é um movimento onde tem muitas articuladoras e articuladores que durante o ano inteiro fazem ações por políticas públicas na cidade de Santos e na região, né? E uma dessas ações é o Festa. O Festa sempre traz um tema, né? Esse ano um tema muito especial, que é a mulher em cena, né? Da luta de Pagu, de Patrícia Galvão, aos dias de hoje. E aí os espetáculos que vêm, eles vêm abordando esse tema, né? Ano passado, o tema, por exemplo, foi liberdade de expressão. A gente teve um ano que falou sobre a lei de fomento ao teatro. Então, tudo isso são construções, são pautas de construção do movimento teatral. Agora, como é que essa pauta ela é discutida no ano anterior? Como é que vocês escolhem o tema do evento? O tema ele é sempre debatido um ano antes, assim, né? O festival ele está sempre sendo preparado assim que termina um, a gente já está na preparação do outro. Inclusive, para o ano que vem já fomos contemplados com o edital do PROAC, que é um edital muito complicado. Esse ano também fomos, é um edital do governo do estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura do Estado, na qual eles recebem assim, mais de 300 projetos do estado de São Paulo todo, e desses 300 são cerca de 10 selecionados para o estado todo. Então, o Festa ele foi contemplado esse ano e agora a gente recebeu essa notícia que ano que vem também a gente vai ter esse edital para poder dar uma estrutura melhor para todos os participantes do festival. Quer dizer, uma notícia boa e importante nesse momento que a gente vive, né? Exatamente. Então, já estamos trabalhando, né, para o próximo ano também. E sempre levando em consideração como pauta tudo que a gente passa, assim, né, enquanto cidadão mesmo, né? A gente, enquanto sociedade civil e artista e fazedor de arte, né? As nossas necessidades e o quanto a arte também, a cultura em geral é desvalorizada no nosso país, então a gente está sempre tendo que correr atrás, sempre tendo que fazer uma pressão aqui e ali, e o Festa também serve para que a gente possa fazer essas pautas entrarem num destaque em algum momento, né, do ano. A gente está no ano eleitoral, né, e a gente vê várias propostas, por exemplo, relacionadas à mulher, né, que a gente escuta assim diversas coisas e enfim algumas absurdas, muitas absurdas, né? Então é importante esse tema também nesse ano que a gente está, porque a gente faz uma reflexão maior, né, do nosso papel e do quanto é importante a nossa resistência enquanto mulher, enquanto artista, advogada, arquiteta. Você tocou num assunto muito interessante que é a questão do momento eleitoral que a gente está vivendo, né? Se a gente tivesse que fazer
um Festa Eleições, você acha que quem seriam os personagens principais? Difícil escolher. Nossa, muito difícil, né? Porque a gente vê personagens mesmo, né? Que se destacam, né? Nessa questão eleitoral, assim. E muita coisa bizarra, né? Coisas que você vê mesmo que é construído para aquilo, né? Para aquilo acontecer, para esse circo dos horrores, né? De, entre aspas, acontecer aí e a população, de alguma maneira, tentar se identificar com alguém, né? Você acha que hoje a gente vive um teatro no mau sentido? Olha, eu acredito que algumas pessoas tentam interpretar mesmo, mas eu acho que isso dá para a gente perceber, né? Enquanto eleitora, né? Enquanto cidadão, dá para a gente ter um pouco de sensibilidade e ver aonde que tem teatro, aonde que não tem, qual é a fala que a pessoa se identifica com aquela fala, porque muitas vezes a gente se identifica com aquilo que está sendo dito de verdade, né? E também a gente escuta tanta coisa de proposta que não dá para levar muito em consideração, né? Enfim, é muito complicado o momento e espero que o povo, né, saia ganhando, né? No próximo bloco, a gente continua a falar sobre o Festa 60. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o Festa 60 e a gente conversa com a coordenadora do evento, Raquel Rolo. Raquel, o festival conta com uma infinidade de artistas, é isso? Quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto? Isso mesmo, só na equipe a gente tem cerca de 20 articuladores e articuladoras do movimento teatral, né? Eu queria até ressaltar uma questão, assim, eu sou uma das coordenadoras, né? O festival ele tem diversos coordenadores também e tudo feito pelo movimento, além dos artistas que estão envolvidos na produção do festival. A gente tem mais de 20 grupos, então cerca de 200 artistas vão estar passando pela cidade de Santos, né, através desses trabalhos que vêm para o festival. Agora, esses trabalhos eles vão estar dispersos em alguns pontos da cidade, como você mencionou no bloco anterior, né? Além do teatro em si, tem algum outro tipo de manifestação artística dentro do Festa 60? Tem. A gente tem exposições acontecendo lá no Centro Cultural, na Cadeia Velha, né, no Centro Cultural Patrícia Galvão. Então, a gente tem ali a exposição da professora Lúcia Teixeira, da Márcia Oquida, algumas exposições também da Fixa, que é uma grafiteira muito importante aqui na cidade de Santos, na região. Então, ela vai espalhar por diversos pontos da cidade de Santos alguns painéis, né, o trabalho dela. Alguns espetáculos também vão para o Monte Serra, vão para a Praça da Paz, na Zona Noroeste, né? Emissário Submarino. Então, vão acontecer espetáculos teatrais nesses locais. E, além disso, ali na Praça dos Andradas, onde tem uma grande concentração de atividade também. Alguma coisa específica para a criança? Então, no domingo, dia 2 de setembro, a gente tem a apresentação às 14 horas no Monte Serra, das Praiaças, que é um coletivo de mulheres palhaças daqui da Baixada, que vem fazendo um trabalho muito lindo também. E a gente tem o Cinderela Brasileira na Praça da Paz, às 16 horas, no domingo também, que é um grupo, o Casa 3, é o grupo do Guarujá, também um grupo muito bacana daqui da região. Agora, todos esses artistas envolvidos têm gente da região e de outros locais do Brasil? Isso mesmo. De vários locais. Voltando na questão do tema que você estava falando, Mulheres em Cena, né? Trazendo em foco a questão da figura da Pagu, qual a relevância de trazer a figura da Pagu para o contexto hoje? Que a gente fala tanto de violência, de feminicídio, da questão da mulher entrando né, mais acirrada na política e se envolvendo em outros assuntos. A Pagu, ela é um símbolo de resistência, né? De uma mulher que, principalmente na época onde ela atuou, né, ela teve que passar por muitas questões culturais mesmo, né? De machismo, né? Enfim, é uma luta que ela nos deixou também, não só ela. E hoje a gente vê muitas Pagus espalhadas por Santos inteira. Então, eu não posso deixar de falar, por exemplo, da Débora,
e das Mães de Maio. Eu não posso deixar de falar da Samara, da Associação dos Cortiços, que são pagus de hoje. São mulheres que nos dão referência para a gente poder lutar, conquistar os nossos direitos, né? E acho que é isso que a Pagu nos deixa, assim, principalmente quem está mais ligado à arte, quem gosta mais, né? Aprecia mais a cultura, sabe qual é o histórico dela, sabe que, por exemplo, ela foi uma mulher que trouxe a soja para cá. Em uma viagem ela traz a soja e olha só o que se passou, né? Estamos na cidade de Santos, onde tem um porto, né? Então tem uma importância muito grande e que às vezes até mesmo a gente não sabe, né? A gente às vezes deixa de saber algumas questões históricas, né? Que são muito importantes. Teve um episódio, por exemplo, da Pagu, na Praça dos Andradas, na qual estava tendo uma greve e estava uma confusão na praça, então ela ia receber um tiro nessa que estavam apontando para ela. Um estivador se coloca na frente dela e o tiro vai nele, ele morre nos braços dela e na sequência, isso em 1831, ela é presa na Cadeia Velha. Foi a primeira mulher presa, né? Exatamente. Então, tudo isso tem um simbolismo e a gente não pode deixar passar em branco, né? A gente tem que estar o tempo todo levando isso em consideração, levando isso ao público, né? Esse é um momento que vocês trazem essa conscientização, né? Desse papel, da importância da mulher, da resistência feminina. Você tocou em alguns nomes importantes aqui da região, algumas pagus da região. Agora, se a gente for falar em nível nacional, você acha que ainda falta muita pagu no Brasil? Olha, acho que acho que não falta, somos muitas, né? Pelo Brasil inteiro, acho que falta a gente se colocar mesmo, a gente ter essa coragem de ir para frente, de seguir, de se colocar e impor as questões, os nossos direitos, né? Acredito que tem muitas mulheres que nos representam, né? Eu citei as que estão mais próximas da gente aqui na Baixada Santista, mas pelo Brasil inteiro, né? A gente encontra que isso vai variando muito também de estado para estado, quais são as necessidades daquele estado, né? O que as mulheres passam com aquilo. A questão do feminismo mesmo, ela tem um recorte de classe que a gente tem que levar em consideração, né? O que uma mulher passa dentro de um lugar de moradia um pouco mais precário, ou que uma mulher passa dentro do seu apartamento na frente da praia, sabe? Então, existe sim um recorte de classe que é necessário a gente levar em consideração. E o que é importante, acima de tudo, é que uma ou outra, tanto uma quanto a outra, elas têm que lutar pelos seus direitos, né? Tanto a da comunidade, Exatamente. Da favela, quanto a do palácio, ela pode ser pagu, né? Exatamente. Ela pode exercer o seu papel de pagu na sociedade hoje, em qualquer esfera. Na verdade é isso, né? Falando na questão um pouquinho que você trouxe, a questão da história da cidade de Santos e a história da pagu se misturando com a cidade, com a história da cidade, a gente percebe que Santos, apesar de algumas divergências, sempre foi muito aberta à questão da cultura e do teatro, né? Você percebe isso? Você vê alguma dificuldade aqui? Se a gente for levar em consideração as 9 cidades da região, a gente vai fazer um levantamento, por exemplo, dos edifícios teatrais que nós temos na cidade. Em Santos nós temos vários teatros, né? Tem o Teatro Coliseu, Brás Cubas, né? Tem o Teatro de Arena Rosinha Mastrangelo, que eu quero deixar ele bem ressaltado, que nós do movimento teatral estamos aguardando o Teatro de Rosinha Mastrangelo voltar a abrir para o público, né? Então isso já está protelando já faz um tempo, mas se a gente pegar, por exemplo, em São Vicente, em Cubatão, Itanhaém, a gente pegar as cidades vizinhas, não tem muito teatro, né? Então, Santos respira bastante isso, os artistas daqui sempre lutaram muito por isso e a gente sempre tentou
descentralizar e colocar isso metropolitanamente falando, né, enquanto região, mas é muito difícil, é muito precária a cultura, a pasta de cultura nessas cidades, visto a de Santos, que é uma cidade portuária, que deveria, na verdade, ter uma verba muito maior para a cultura, porque fazer arte na cidade de Santos e na região da Baixada Santista é algo para quem ama muito, né? Você está o tempo todo correndo atrás e tentando, às vezes, e às vezes colocando do seu bolso para poder fazer as coisas acontecerem. Então, existe uma complicação muito grande, assim, né, com relação a essa estrutura financeira para a cultura. Nesse momento que o país está vivendo, um momento de crise, onde é muito difícil se conseguir patrocínio, né, e a gente sabe que tudo custa, é difícil fazer um evento desse porte? Dar continuidade? Muito difícil. Todo ano para a gente é muito complicado. A gente tem que começar, assim que termina um festival, a gente já está começando outro, porque a gente sabe que a burocracia é tanta, a gente já tem muita complicação para conseguir alguma verba para estruturar os eventos. E ainda quando a gente consegue, a burocracia às vezes nos atrapalha muito, né? Então, existem coisas assim que a gente passa enquanto artista que, na verdade, um burocrata estaria passando. Então, a gente tem que se adaptar também a rebolar, né? a ter esse jogo de cintura. Então, é muito difícil fazer arte, não só em Santos, não só na Baixada Santista, no Brasil todo. Okay, no próximo bloco, a gente fala sobre a história do Festa. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o Festa 60 e a gente conversa com a coordenadora do evento, Raquel Rolo. Raquel, vamos falar um pouquinho sobre a história do Festa. São 6 décadas, quer dizer, tem muita história para contar aí, né? Ele sempre foi na cidade de Santos? Sim, ele acontece na cidade de Santos, né? Um festival, a princípio, ele começa como um festival amador de teatro, né? E aí ele vira competitivo, uma fase do festival, onde ganha prêmio melhor ator, melhor atriz, melhor espetáculo. Depois isso também cai e acontecem algumas mostras, mostra de teatro infantil, mostra de teatro adulto, mostra de teatro de rua. Aí também, depois disso, ele está sempre em transformação, ele está sempre em construção, na verdade, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente separou entre mostra estadual, mostra nacional, mostra regional, os espetáculos, né? E as atividades paralelas, né? Que tem artes integradas por todo lado. Como era o Festa na época da ditadura? Pois é, o Festa na época da ditadura teve que ter um pequeno intervalo, né? Então, na verdade, são 60 anos, mas não são 60 edições, né? E isso tem uma marca. De 60 anos da época que ele iniciou. Desde que iniciou, em 1958. Quer dizer, ficou uma época calado, então. Um tempo ficou calado e a gente espera não viver outro tempo assim, né? Principal, obviamente, sem falar nessa questão do silêncio da época da ditadura, mas a gente tem como elencar o principal desafio que o Festa sofreu nesses 60 anos? Olha, eu, enquanto artista, eu participo do Festa desde 2001, como atriz. Na coordenação do festival desde 2007. O Festa é um aprendizado, assim, para qualquer artista da cidade. A gente tem, por exemplo, a participação dos alunos da Escola de Artes Cênicas Wilson Geraldo, que é ali no Teatro Guarani. Eles trabalham no festival como apoio para eles entenderem como que funciona e todos nós acabamos que a gente troca, né? A gente troca muito com essas figuras que vêm de fora e assim um momento em específico na qual aconteceu algo que deixou marcado. Agora de cabeça assim eu não me recordo, mas eu acredito que existem várias questões. Por exemplo, o Festa teve um ano que recebeu uma medalha de honra ao mérito por ser o festival mais antigo do país. Então, tem alguns marcos no festival, né? Todo ano é um marco diferente, é um acontecimento, até por conta do tema mesmo que ele vem abordando
com os espetáculos. Inclusive, relacionado a esse tema, você falou que são sempre temas que fazem as pessoas pensarem, né? A escolha desses temas. E uma delas, acho que o Canto das Mulheres do Asfalto é uma das peças que vão ser apresentadas, é isso? Isso, exatamente. Sobre o que ela trata? Então, o Canto das Mulheres do Asfalto todos os espetáculos do festival, ele vem com essa temática feminina, né? Esse espetáculo, ele tem algo muito especial, porque ele acontece na rua, ele acontece em árvores, e ele tem a direção de uma figura muito bacana, que vai, inclusive, estar dando oficina agora na terça e na quarta-feira, dia 28 e 29, que é a Georgette Fadel, uma diretora teatral de São Paulo, que é uma referência nacional. Então, o Canto das Mulheres do Asfalto traz essa direção dela, esse olhar dela, enfim, e assim como outros grupos, né? O Grupo 19, por exemplo, é um grupo muito parceiro do festival. Eles vêm assim, eles já vieram há alguns anos para Santos apresentar. O diretor, o Lubi, ele é de Santos, né, o diretor, e eles trazem esse ano a peça Histeria, que também são praticamente só mulheres em cena, né, num espaço alternativo. Enfim, tem muita coisa interessante, cada espetáculo, assim, tratando dessa temática feminina, mas tendo um recorte diferente de olhar. Diferente. Exatamente, né? Agora, quando a gente fala de assuntos, por exemplo, machismo, violência doméstica, se leva a pessoa não só a assistir uma peça, mas a começar a digerir aquele assunto e a pensar. Você acha que esse tipo de intervenção cultural, ele pode ser responsável por mudar a mentalidade de uma geração inteira? Bastante, né? A gente, apesar de não ter mais o costume como antigamente, o costume de ir ao teatro são para poucas pessoas, né? Poucas pessoas hoje se arrumam e vão ao teatro, né? Bom, acontece isso, assim, enfim, acaba que, em geral, o teatro chama uma atenção de um público que precisa refletir sobre isso, né? E aí, assistindo uma peça com esse tema, com esse olhar, às vezes é o que acontece assim numa roda de mulheres, a gente conversando, e aí de repente você me fala assim, olha, lá em casa acontece assim, assim, e eu me identifico, mas eu estou aqui calada, porque eu não quero me expor, né? Então, às vezes acontece isso com a arte, é muito importante a pessoa ir lá, assistir aquela peça e falar, opa, eu me identifiquei. Ok, Raquel, muito obrigada pelas suas informações, sucesso no evento, que seja um marco, mais um ano de marco na nossa cidade. Obrigada pelo espaço. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você, a gente se vê. Até mais.